Hoje um indivíduo que decidiu cuidar da sua saúde, ele vai pesquisar na internet como se alimentar direito. E aí começa uma bagunça na cabeça desse cara, porque ele abre um vídeo e tá falando lá que a dieta da selva, comer como os nossos ancestrais, é a dieta perfeita. Só que quando esse cara ele roda o algoritmo dele, aparece um influenciador de dieta carnívora falando que somente a carne é o necessário para a vida dele. E porque nós vivíamos assim há milhares de anos, nós devemos continuar comendo assim. E deveria cortar todo o carboidrato, porque quando surgiu a agricultura, aí definhou a população. Mas aí vem um outro falando que o carboidrato é essencial e esses carnívoros são loucos. E aí vem um vegano gritando que carne causa câncer. E aí vem um carnívoro gritando que um vegetal é veneno. E aí um keto, um paleo, jejum intermitente. E aí vem o cara da dieta flexível falando pra você que contar macros é a única coisa que importa e que você pode viver o seu estilo de vida comendo doce, refrigerante e ainda assim se manter magro e saudável. E aí no meio dessa zona toda surge a figura mais trágica, o nutricionista de faculdade do convênio, o profissional que tem coragem de levar na sua cara e te falar para trocar manteiga, que é um alimento que o humano comeu por milhares e milhares de anos, por margarina. Margarina, que é um plástico de laboratório, que era literalmente ração de peru, até inventarem de vender isso pra gente. Só que essa nutricionista ela tem medo de manteiga, porque a faculdade dela falou que é péssima, porque tem gordura saturada, e te empurra margarina. E o nível de inversão e de confusão na cabeça do indivíduo é gigantesca. E aí, esse mesmo profissional, a mágica que ela oferece de resultado para as pessoas, e o único resultado que ela sabe oferecer, é emagrecimento. Por quê? Porque ela só sabe contar caloria, só isso. A pessoa estudou anos para te entregar uma planilha de Excel, aonde 100 calorias de refrigerante vale o mesmo que 100 calorias de fígado. Como se seu corpo fosse uma fornalha burra que só conta números, e não a máquina bioquímica mais complexa do universo. Mas eu sei que essa confusão gera na cabeça da pessoa. Eu, como um profissional de saúde que estudo isso há mais de 10 anos, já passei por essa confusão. E nesse vídeo eu vou te trazer uma clareza sobre a dieta da selva. Existe porrada de todo lado sobre essa alimentação, esse estilo de dieta. Então, dieta da selva, dieta da roça, animal based. Uma dieta em que foca em trazer um conceito de alimentação primitiva. O porquê que essa dieta está sendo tão debatida, tão discutida? Será que realmente ela é positiva? Mas eu não quero que você necessariamente confie na minha palavra, porque eu preciso que você entenda de uma forma profunda, como nunca foi explicado para você, como que você cria senso crítico para nunca mais depender de ninguém para falar o que você deve comer ou não, e você consiga analisar e compreender baseado no entendimento sobre metabolismo e história que nunca te contaram. E já te adianto de antemão que talvez a dieta da selva possa ser uma das melhores dietas para o seu metabolismo. Então volta comigo 2 milhões de anos. Esse é o tempo em que o ser humano e os seus ancestrais eles passaram como caçadores-coletores. E aí, se nós estivéssemos num filme, vamos pensar assim, e esse filme fosse de 2 horas, a agricultura ela apareceria nos últimos 30 segundos e a comida industrializada apenas no último meio segundo. Durante toda a parte do nosso tempo na Terra, o homem comeu carne, gordura, tutano, miolo, fígado, medula e frutas, mel, raiz e comida densa, gorda, nutritiva, leite. Essa era a alimentação dele. Aí, há uns 10 mil anos atrás, surgiu a agricultura. A agricultura, pelos carnívoros, ela é tida como a maior falácia da história. Por alguns, a maior descoberta do mundo. E eu não estou aqui para demonizar a agricultura jamais, porque a agricultura vai construir um mundo. Sem ela, nós não estaríamos aqui. E você não estaria assistindo isso através de uma tela, nem eu produzindo esse conteúdo. E aí, quando você vai avaliar os estudos, os arqueólogos eles desenterraram os ossos de antes e depois da agricultura. E aí é uma tragédia no esqueleto. As pessoas diminuíram suas alturas, os ossos ficaram fracos, os dentes se encheram de cárie. Apareceu anemia, desnutrição, fome. E aí, tudo isso gera confusão. E o maior argumento é justamente esse, que quando comíamos carne, nós éramos muito mais saudáveis. Porém, eu preciso te dizer
que sim, a carne é o alimento mais nutritivo que nós temos, não é esse o ponto. Mas esse argumento da agricultura, ele vem enfadado com uma fraqueza muito grande. E presta muita atenção nisso, muita atenção mesmo. Porque aqui nesse canal, meu objetivo é te ensinar verdadeiramente como que você pode cuidar da sua saúde de uma forma que provavelmente você nunca vai ouvir de graça de ninguém. Quando você observa a agricultura com profundidade e todos esses análises, estudos e levantamentos, nós temos dois grupos muito específicos e só um desses é falado para as pessoas. Um grupo que eles largaram a caça e o rebanho e eles passaram a depender de um único grão. E isso é chamado de monocultura. Grava isso muito bem na sua cabeça. Monocultura. Beleza? E o maior levantamento já feito sobre isso, que é um clássico da paleopatologia, das origens da agricultura, ele analisou 21 sociedades na transição agrícola e achou declínio de saúde em 19 delas. E esse declínio de saúde foi por fome sazonal e por dependência da monocultura. Ou seja, todas as sociedades que passaram por esse declínio, elas passaram por um único motivo. Quando a agricultura chegou, essas sociedades decidiram depender de uma única fonte de nutriente que era plantada e colhida e alimentava as pessoas. Essas sociedades, elas sofriam consequências gigantescas porque as pragas pegavam, havia desigualdade social muito grande, as pessoas não tinham a capacidade de gerir isso com oferta de nutrientes, porque elas se alimentavam de apenas um único grão. E esse grupo que aparece no cemitério com o esqueleto encolhido, ele não aparece por comer carboidrato. Esse argumento não é verdadeiro. Esse esqueleto ele sofreu consequências por ficar dependente, pobre e sem diversidade de nutrientes. Mas do outro lado existia um grupo que eram os donos da própria comida, que eram tribos que tinham o seu gado, as suas cabras, suas ovelhas. Eles tiravam leite, eles faziam seus queijos, eles fermentavam a sua comida, comiam carne. E esses, eles não viraram refém de nenhum grão, de nenhuma plantação. E eles não sofreram essas quedas que os outros da monocultura sofreram. Eles eram grandes, fortes e independentes. Como nós observamos, por exemplo, nos mongóis, os que vieram dos Gengis Khans. E quando nós observamos isso, nós temos um fio que liga tudo isso. E a base era: todas as grandes culturas, todas as grandes tribos e sociedades que conseguiram se manter fortes, nutridas, que não sofreram decadências, eram as que eram como base da sua alimentação a carne, o leite, o laticínio fermentado, frutas e os tubérculos que davam nas épocas, mel. Combustível do seu organismo era justamente combustível animal denso como alicerce. E foi isso que manteve sociedades e tribos fortes, enquanto os camponeses da monocultura eles definhavam, ficavam fracos, doentes. Então a pergunta certa nunca foi a respeito de o carboidrato é positivo ou é negativo. Foi sempre: você tem propriedade nutricional densa de base animal ou você é refém de carboidrato, pobre e está desnutrido? E é isso que fez com que as pessoas definhassem, ficassem fracas, desnutridas nos dias atuais. Hoje nós somos dependentes de carboidrato, de amido, fraco, enquanto nós abandonamos a base animal, que foi deixada até mesmo pelos nossos bisavós, que se alimentavam à base de carne, vísceras, fígado, ovo, leite, farinha, mandioca. Essa era a base nutricional. E isso gera movimentos na internet que as pessoas não conseguem entender por qual caminho que eu devo seguir, porque as pessoas elas não entendem justamente o que aconteceu na história para que elas ficassem desse jeito. Mas você precisa entender uma coisa: o carboidrato em si, proveniente de mandioca, batata, frutas, mel e até mesmo do leite, são carboidratos de extrema qualidade para o seu organismo. Nós nos alimentávamos assim nas melhores fases da evolução da sociedade.
todas as culturas ricas e abundantes nesses alimentos eram culturas extremamente inteligentes e prósperas. Porém, durante o processo de evolução, isso foi sendo perdido. Por quê? Porque no século XX existiu um golpe final da indústria alimentícia que foi algo para alavancar a parte financeira do mundo e, através disso, surgiu diversos movimentos que manipularam estudos, artigos, enfim. Houve algo muito podre no mundo, aonde o óleo de semente que foi extraído como solvente químico, o açúcar refinado, a farinha branca morta, sem nutriente nenhum, os ultraprocessados montados em laboratórios que você não consegue parar de comer até o dia de hoje, fez um trabalho para que a alimentação de verdade que o teu bisavô comia, ela se tornasse perigosa. E o veneno que eles vendiam, o óleo de semente, o industrializado, se tornassem a necessidade do seu corpo. Isso foi documentado por Weston Price, por exemplo, quando ele documentou tribos que não se alimentavam de industrializados e farinha branca, em uma época que isso nem era tão forte ainda, igual é nos dias de hoje, e ele observou pessoas que saíam dessas tribos isoladas, a quantidade de saúde que eles tinham nos seus dentes, nos seus ossos, na sua aparência, eram perdidas quando começavam a consumir esses industrializados de quase 100 anos atrás, o que hoje já se tornou muito pior. E dentro disso tudo, existiram estudos que foram patrocinados para que você não conseguisse ter acesso a informações e sua mente ficasse confusa. Por exemplo, em 2016, os pesquisadores da Universidade da Califórnia acharam no porão de uma biblioteca em Harvard uma caixa de cartas que revelou uma das maiores fraudes da história da nutrição. Nos anos de 1960, a indústria do açúcar ela financiou uma pesquisa que minimizava os riscos do açúcar e destacava os perigos da gordura. Eles patrocinaram cientistas de Harvard e o resultado saiu no New England Journal of Medicine em 1967, sem nenhuma revelação do financiamento. E olha a frieza desse cálculo. A indústria do açúcar reconheceu em 1954 que se os americanos eles parassem de comer gordura, o corpo deles sentiria mais necessidade de açúcar. E aí, o consumo de açúcar per capita aumentaria em mais de 1/3. E eles fizeram a conta. Vamos convencer o povo que o vilão da saúde deles é a gordura, assim eles comem mais açúcar e eles pagarão por isso. Tanto com fast foods industrializados, como as consequências disso para a saúde e o tratamento para as enfermidades. E aí os pesquisadores de Harvard receberam o equivalente ao que seria hoje a $49 mil por um artigo que construiu da seguinte forma, que não haveria dúvidas de que reduzir gordura saturada era a única intervenção necessária para prevenir doença cardíaca. É loucura, né, mano? Você imaginar que $49 mil era o suficiente para que pesquisadores destruíssem a mente tanto de profissionais de saúde que não saberiam a verdade sobre a alimentação para poder propagar para os seus pacientes, quanto os pacientes sofrerem a consequência disso até os dias de hoje. E aí começou uma guerra contra a gordura, contra a carne, contra a alimentação ancestral. A mesma que fez esse seu nutricionista do seu convênio ter pavor de manteiga. Isso nasceu de um cientista que foi comprado pela indústria do açúcar. Quem revelou isso disse que a indústria do açúcar usou o mesmo manual da indústria do tabaco. O mesmo esquema do cigarro que foi aplicado na nossa vida foi feito na comida, porém foi muito mais lucrativo. Então a gente foi manipulado. Isso não é paranoia, é um fato, é um documento. E quando você entende isso, você entende que por seguir a cartilha oficial à risca, deixou a geração doente. E hoje, profissionais de saúde que estudam a fundo e buscam entender isso e propagar isso, e eu me coloco no meio disso, entendem que o que nós aprendemos dentro da faculdade, depois que você aplica nos seus pacientes, você vê, não faz sentido, não funciona. E como que não funciona? Por que que não funciona? Por que que o meu paciente de 30 anos, ele tem menos testosterona e menos saúde,
do que um senhor que tem 80 anos, está trabalhando na roça, exposto ao sol, que a própria indústria diz que gera câncer. O porquê que isso acontece, o porquê que isso existe. E é justamente por conta disso que existem movimentos igual da dieta da selva. A dieta da selva ela veio dentro de um movimento de médicos americanos que entenderam isso antes de nós no Brasil. E a dieta da selva, ela vem de um conceito de dieta chamado animal based, que basicamente resume que o seu corpo é uma fonte de energia. E a principal fonte de energia do seu corpo parte de um órgão no seu corpo chamado tireoide. Quando a sua tireoide ela não tem capacidade de produção de energia de qualidade por escassez de nutrientes, o seu corpo ele fica fraco, cansado, com frio e doente. Quando você tem capacidade de entregar nutrientes suficientes, abundância e alimentos de qualidade, a sua tireoide ela se torna funcionante e isso faz com que você tenha capacidade de ter um corpo com altos níveis hormonais, altos níveis de energia, por conta de uma boa nutrição. E essa base de alimentação e dieta foi construída no conceito animal-based. No Brasil, simplesmente mudou de nome. Dieta da selva, dieta da roça, dieta primitiva, enfim, tudo consiste na mesma ideia. E quando você entende isso, estuda isso com profundidade, você entende verdadeiramente que o seu metabolismo ele precisa de 6 princípios principais para que você viva com saúde e longe de doenças. O primeiro princípio é que a base da sua dieta deve ser uma base animal densa. O que você consome como base da sua alimentação deve ser proveniente de base animal. Então, carne, ovos, vísceras e peixes é o alicerce da sua alimentação. Como as grandes sociedades e pastores se alimentavam e se nutriam de verdade. Como os nossos bisavós chegavam a 100 anos. Os nossos tataravós tinham longevidade e saúde. Era assim. E é o que se mostra até os dias de hoje nas Blue Zones, que são as zonas azuis. Os laticínios integrais, de preferência laticínios crus e de qualidade, são os alimentos mais ricos em densidades de nutrientes e pelo papel de suporte hormonal e metabólico que eles oferecem. O leite cru, seja de vaca, de ovelha, de cabra, o queijo de verdade, a manteiga, realmente cru, é o elixir dos homens mais longevos do mundo. E todas as maiores tribos, por exemplo, quando nós observamos os mongolianos, quando nós observamos os sardenhos, quando nós observamos tribos dos Alpes suíços, o leite está presente em todas elas, porque é um dos alimentos com maior suporte nutricional e hormonal e metabólico que nós temos junto da base animal que já vem atrelada com esse leite. Ao mesmo tempo que seja uma ovelha que dá luz a um carneiro, você vai ter o leite ali, você vai ter a carne também, a gordura, as vísceras. Isso é a base nutricional de verdade. E junto disso, você carrega a gordura saturada dentro dessa carne. Aonde você foi colocado um mito na sua cabeça de que ela faria mal e que o óleo vegetal era positivo. É o inverso. Você deve se alimentar de gordura saturada sem medo e remover as pulpas da sua vida, os óleos vegetais. A gordura saturada ela tem um efeito metabólico protetor. Ela resiste à peroxidação e preserva a função da sua tireoide, que é esse motor que nós falamos. A manteiga, a banha, o sebo, o que a sua nutricionista ela tem pavor é o que realmente protege o seu motor. É o que fornece o colesterol para a cascata hormonal da sua testosterona. É o que te deixa viril. É o que te dá fertilidade. É o que te dá força e musculatura. E aí você tem que fugir do veneno real, que é o óleo de semente. Os pulfas dos óleos de semente foram ligados à maior incidência de doenças degenerativas, por produtos de peroxidação que prejudicam a função endócrina. Óleos de soja, óleo de milho, canola, girassol, esses são os vilões. Igualzinho o que era o açúcar em 1967, que foi produzido por uma indústria gigante e protegido por ela. E aí entra a dúvida a respeito dos carboidratos. Como funciona? O porquê? Como que eu devo comer? Você precisa entender que durante a nossa evolução, o nosso corpo nunca quis e nunca aceitou fibras insolúveis. Então, a aveia que você come,
os amidos insolúveis que você come, farelos que você consome, o seu corpo não sabe metabolizar isso e nunca soube. Todas as tribos e sociedades nunca quiseram consumir fibras insolúveis. Bagaços e fibras insolúveis sempre foi entregue para animais e os animais se alimentavam disso. Hoje, o seu nutricionista fala que você tem que comer fibras insolúveis, igual farelos e aveia. Isso é alimento e sempre foi ração de animal. Agora, isso não significa que qualquer carboidrato que você vá consumir é prejudicial, de forma alguma. Açúcares fáceis de digerir proveniente de frutas maduras, do mel. O leite contém carboidratos, uma mandioca, uma batata doce, batata inglesa, são fontes de energia que o seu corpo prefere. E elas não vão estressar a sua digestão e nem gerar endotoxinas. Ao contrário, por exemplo, das fibras complexas, como os amidos, ou principalmente aveias e farelos. Todas as tribos e sociedades evoluídas de maior poder e dominância, elas amavam e elas exibiam a fartura através das frutas e do mel e do leite. Isso era fartura nutricional. E eles sabiam disso. Não porque estudou isso em um laboratório, mas porque colocava em prática no próprio organismo e percebia. Quando eu consumo leite, eu fico mais forte. Meus ossos ficam mais fortes. Eu tenho mais energia. O mel, a mesma coisa. As frutas, a mesma coisa. E essa epidemia de você deve jejuar, ficar sem comer, também não se sustenta durante fases da evolução. Porque hoje o nosso organismo está nutricionalmente carente. A biodisponibilidade que nós temos de nutriente é muito menor. Se você faz hoje uma refeição de 1 quilo de carne rico em frutas, e você acredita que isso vai te fornecer o que você precisa de nutrientes, igual te fornecia há 1000 anos atrás, você está totalmente enganado. E aí você fala, eu só preciso comer uma vez por dia. E uma única refeição, ela vai me sustentar. Talvez, se você completar ali ela nutricionalmente de uma forma bem completa, talvez sim. Porém, não é o caso da maioria das pessoas. E essa carência nutricional que você gera fazendo jejum, sem saber como suprir essa demanda, essa necessidade, é prejudicial porque você fica com carência nutricional e carência nutricional gera um hipotiroidismo ou uma tireoide hipofuncionante. E o seu corpo fica cada vez mais cansado, sua testosterona fica cada vez mais baixa, os seus níveis de energia, sua qualidade de sono, tudo isso geram consequências para o seu organismo. Só que o seu influenciador preferido fala que tu deve jejuar. E você não sabe as consequências e como preparar esse corpo para esse jejum. E se você realmente deve fazer esse jejum. Você está vendo que como tudo se encaixa quando você entende que em vez de decorar a regrinha, você tem que entender o que já funcionou. Nós todos carregamos dentro de nós e deveríamos carregar esse instinto que tinham e têm os centenários. A base da dieta deve ser animal. A gordura sem medo, mano, de comer gordura. Consumo de leite cru e frutas e açúcar desses alimentos sempre esteve presente durante a evolução e as maiores sociedades, e o nosso corpo precisa disso. E é por isso que se alimentar dentro do conceito de uma dieta da selva, ou de uma dieta da roça, ou uma animal based, ou uma dieta primitiva, é o conceito de entregar energia limpa para o seu corpo. Só que, infelizmente, vem um influenciador que tá fazendo um bom trabalho, talvez, mas esse cara ele quer brincar com os termos, ele quer fazer piada para crescer na internet e ele fala que você deve comer frutas e alimentos biodisponíveis porque o seu corpo vai fazer amor com os nutrientes. E aí você fica confuso porque o seu outro influenciador que fala que margarina faz mal, ele te apresenta um estudo científico e você fica confuso. Só que você precisa entender que a maior prova que você tem de como se alimentar, ela não se encontra na internet, ela não se encontra no artigo científico. Ela se encontra em anos de evolução. Ela se encontra em como que os nossos bisavós e tataravós se alimentavam.
Eu sou prova viva, como um profissional da saúde que vivenciei por anos, na minha pele e na pele dos meus pacientes, conceitos que eu aplicava da nutrição tradicional e não via resultado. Não via resultado em mim, não via nos meus pacientes. Quando você entende, você busca entender e você quer sair dessa bolha e você estuda e você coloca em prática em você, e aí você entende que não existia segredo. Eles tentaram fazer com que a informação ficasse abafada. Porém, se alimentar primitivamente, igual nós sempre nos alimentamos e que foi perdido nos últimos 100 anos, é o que realmente vai te entregar saúde, nutrição e longevidade. E eu não estou aqui para te pregar religião nem fórmula mágica. Bem longe disso. Tanto que eu sempre fui aberto para explicar todos os meus conteúdos com o máximo de intensidade e densidade. Por isso que, infelizmente, eu já perdi meu canal anterior por conta disso. Mas porque eu não tô aqui para te esconder informação, tô aqui para te ensinar. E eu testei, observei, ajustei. E todos esses profissionais que falam sobre esses conceitos, acredito que eles não querem o seu mal, na grande maioria, mas eles foram vendidos por um sistema. Mas sim, o conceito de dieta da selva, roça, dieta primitiva, animal-based, é a junção e a combinação, quando bem estudada e bem praticada, do maior conceito de alimentação que pode metabolicamente te entregar a maior solução para o seu metabolismo, a maior fonte de energia e talvez curar a epidemia que nós temos hoje de doença e obesidade. E se você chegou até aqui é porque você quer ter clareza sobre tudo isso. E tudo isso que eu te mostrei hoje é só a ponta do iceberg. Lá dentro da Primal Academy está o caminho completo que eu produzo semanalmente, novas aulas. Um protocolo passo a passo para você reacender o seu metabolismo, a sua testosterona, libido, energia. Lá você vai aprender a analisar os seus exames de uma forma que o teu médico não sabe analisar e ele fala para você, mano, tá tudo bem, você tá bem, os seus exames estão normais e você não se sente normal. Lá você vai aprender a entender isso. Lá você vai ter acesso a uma comunidade de homens que também se cansaram do mesmo que você e se cansaram de ser fracos, alienados e decidiram reconstruir a sua saúde de verdade. E como eu te falei anteriormente, meu canal foi apagado. Eu recebi muitos pedidos para eu repostar esses vídeos, mas eu não posso aqui no YouTube não. Mas eu subi eles todos na Primal Academy. Então lá você pode ter acesso aos conteúdos que foi removidos do ar. E lá não é mais um curso, lá é uma irmandade de homens voltados a serem a sua melhor performance para sua família, para você mesmo. E a escolha é sua, você pode simplesmente fechar esse vídeo ou clicar no primeiro link da descrição, comentário fixado e fazer parte da Primal. E de alguma forma, devido a todos esses comentários que eu recebi, por conta justamente de tudo que aconteceu, eu estou colocando um novo cupom de desconto chamado NOVA, NOVA, com 20% de desconto para você ter acesso aos vídeos antigos do canal antigo e também todas as aulas e protocolos incríveis que tem dentro da Primal junto com a comunidade. Esse vídeo é para que você entenda o motivo de que nós pregamos esse conceito de alimentação e para te trazer clareza que sim, dieta da selva, roça, primitiva, animal-based, tem os seus fundamentos e é muito positiva para a tua saúde. Mas você precisa, antes de eu te falar isso, você precisava entender o motivo desses benefícios, o porquê que esses benefícios são pregados. E não simplesmente que teu corpo vai fazer amor com os nutrientes, mano. Isso não dá, né? Mas faz parte do processo. Mano, se esse vídeo fez sentido pra você, eu te peço que se inscreve nesse canal, ajuda a gente a reerguer novamente e compartilhar a mensagem. Deixa o seu like, o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.